Boa tarde, sétimo ano. Aqui a gente está começando mais um ano letivo. Essa nossa primeira atividade, ela é bem simples, a atividade de redação. Como a gente não tem como se apresentar, né, como se fosse o primeiro dia de aula, né, das aulas presenciais, aqui a nossa primeira atividade é uma atividade de apresentação. Então, eu fiz um texto. Criei um avatar também para mim, vocês não precisam criar o avatar. Eu fiz esse avatar agora nas férias, tava com tempo sobrando. Então é o seguinte, eu fiz esse texto de apresentação que serve como base para o texto que vocês vão escrever. Então, vamos observar logo de cara uma coisa aqui. Olha lá, tem 3 parágrafos. Vamos escrever 3 parágrafos. Lembrando sempre de começar com letra maiúscula, terminar as frases com ponto final, usar as vírgulas. Então, eu escrevi meu texto assim. Meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 31 anos e sou professor de redação. Trabalho na Escola Nored Mariano e na Escola Mário Borelli Tomás, em Porto Ferreira. Eu gosto de andar de bicicleta, ler livros, assistir filmes e séries, ouvir música e viajar. Além de trabalhar como professor de redação, também sou professor de inglês. Gosto muito do meu trabalho e acredito que é possível transformar o mundo em um lugar mais feliz e mais justo. Um pequeno texto de apresentação sobre quem eu sou, resume um pouquinho. Então, uma forma também de quem não me conhece já me conhecer. Quem já me conhece das aulas de inglês, as aulas de redação vão ser um pouquinho diferentes. E eu sou professor de inglês também, então essa dinâmica vai só ser diferente aqui nas aulas de redação. Agora, o primeiro exercício. Escreva um texto de apresentação falando sobre você, seguindo o exemplo do texto do professor, como eu tinha falado. Comente sobre seus gostos e preferências, sua rotina e coisas favoritas. É só fazer um texto de 3 parágrafos falando sobre você mesmo, que é o assunto que você mais conhece na vida. Então não é difícil. Super tranquilo. Essa primeira atividade vocês podem responder aqui no formulário mesmo. As atividades seguintes, quando a gente for fazer redações assim maiores, aí vocês vão fazer no caderno e vão mandar a foto anexada. Essa não, essa pode fazer direto aqui. Quando for para mandar a foto, que vocês vão escrever à mão, aí eu vou pedir. Essa aqui eu não estou pedindo para fazer no caderno, não precisa fazer no caderno, só responda o formulário. Depois a gente tem aqui um texto para a gente ler juntos, que se chama Tarde de Domingo. O gênero desse texto é crônica. Qual que é a característica do gênero crônica? A crônica ela geralmente fala de coisas do cotidiano, ela usa uma linguagem diferente, mas ela pode usar também a linguagem comum, coloquial. Ela é um texto artístico, então ela tem uma linguagem mais elaborada do que, por exemplo, um texto de redação, que é bem direto. Eu sou isso, eu faço aquilo. A crônica ela abre espaço para maior criatividade na hora de fazer o texto. Então aqui a gente tem Tarde de Domingo, que é uma crônica de Ana Paula Corradini. Prestem atenção na crônica, nesses aspectos que eu falei, vocês vão perceber essas coisas que eu citei, com relação à forma como o texto é escrito, a linguagem, né, trabalhada, e os assuntos do cotidiano, né, as questões do cotidiano. A crônica é um tipo de texto muito amplo, guarda-chuva. Então, geralmente ela é curta, essa é uma característica, mas ela é um gênero de texto guarda-chuva porque muitos formatos de texto diferentes podem se encaixar dentro dessa categoria. Mas os aspectos principais são os que eu falei antes. A questão de ser um texto conciso, a questão de tratar de coisas do cotidiano e de ter uma elaboração com a linguagem, na forma como se apresenta. Então vamos lá, Tarde de Domingo. 6 pratos sobre a pia, 5 vazios, um ainda com lasanha bolonhesa. Um filho que não gosta de lasanha bolonhesa.
0 filhos para tirar o resto da mesa. Uma mãe de mãos ásperas, um pai de dedos ágeis, um controle remoto, 0 sobremesas, 4 reclamações, um filho que não gosta de sobremesa, 10 dedos indicadores, um controle remoto, 50 programas simultâneos na TV a cabo, 5 opiniões, 2 safanões, um grito vindo da cozinha, 4 silêncios e uma bateção de porta, um filme, 4 sorrisos, um choro abafado no banheiro, uma palavra doce de mãe, 6 pratos lavados, 12 talheres guardados, uma caçarola areada, 2 mãos em repouso, 5 lugares ocupados, uma poltrona vaga, uma birrinha no canto da sala, um colo, 2 lágrimas já enxutas, um ressonar, 2 ressonares, 3, 5 roncos, 2 olhos bem abertos, um bico desse tamanho. Então, o que a gente já pode perceber? Ela usa a enumeração, ou seja, ela vai listando várias coisas. 6 pratos sobre a pia, 5 vazios, tudo como se fosse uma lista. Mas conforme a gente lê o texto, a gente percebe que apesar do formato dele ser de lista, ele tem uma narrativa, ele tem uma história. É um texto, assim, também que trabalha com o que a gente chama na análise literária de prosa poética. Por quê? Prosa porque é narrativa, isso não é um poema, conta uma história, mas ao mesmo tempo tem rimas e tem musicalidade. Então é um texto que trabalha também com um pouco de prosa poética, é uma crônica de prosa poética. Então agora vamos para o nosso exercício, que é bem simples. Por quê? Porque a crônica é um texto artístico. Então vocês vão ter toda a liberdade para criar. A proposta é: escreva um parágrafo de crônica inspirando-se no texto de exemplo. Você pode falar sobre um dia da semana, algo da rotina, de um objeto, de uma viagem ou de coisas comuns. Tente escrever o texto falando desses temas comuns, porém, escreva de forma diferente do convencional, como a autora de Tarde de Domingo fez. A crônica é um texto artístico, então sinta-se livre para criá-la da forma que você achar mais interessante. Então é isso daí. Podem ficar à vontade para escrever a crônica, não precisam esse primeiro texto, essa primeira produção escrita, vocês não precisam se ater muito à forma. Busquem expressar mais a criatividade, porque a crônica é um gênero que permite isso. Então vamos aproveitar, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem aqui na plataforma, eu vou respondendo assim que for possível. Um abraço para todo mundo. Até mais.